Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 1 ao 21. Essa será a nossa leitura como guia para o nosso estudo, o sétimo estudo, onde nós estudaremos os capítulos 30 a 33 de Jeremias. E temos por tema o seguinte: a nova aliança escrita no coração. O nosso texto áureo está em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A verdade prática diz: Deus, em seu amor eterno, revela coisas grandiosas àqueles que confiam na nova aliança. Todos acharam? Jeremias 33, leremos a partir do versículo 1 até o versículo de número 21. Faremos aquela leitura já conhecida, de todos os irmãos. Eu leio um versículo, os irmãos o outro após mim, até nós terminarmos toda a leitura sugerida. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando se der a peleja contra os caldeus, para que eu as encha de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor, porquanto desta cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhes faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. A voz de júbilo e de alegria, a voz de noivo e de noiva, e a voz dos que cantam: rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Nas cidades da região montanhosa, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá,
ainda passarão os rebanhos pelas águas, pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: todos nós, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também os levitas, sacerdotes, meus ministros. Glórias a Deus. Os irmãos podem assentar-se, glorificando e exaltando ao nome do Senhor, o nosso Deus. Queridos irmãos, hoje nós temos um desafio grande pela frente, que é transmitir aos irmãos o conhecimento que está registrado nas páginas desses capítulos. São 4 capítulos que falam necessariamente a respeito de muitas coisas. Esses 4 capítulos, eles, em suma, em conclusão, ambos falam a respeito da nova aliança que o Senhor haveria de estabelecer com todo o povo de Israel. É interessante só lembrar aos irmãos que você comumente irá ver do capítulo 1 até o capítulo de número 29, palavras de exortação da parte do Senhor. Comumente você verá isso, mas quando a gente chega no capítulo 30 até o 33, nós chamamos esse grupo de capítulo no livro de Jeremias como o livro da consolação, porque são exatamente nesses capítulos que o Senhor, ele revela o bem que ele pretende fazer a Israel. Domingo passado nós fomos aqui neste horário ministrados a respeito de uma palavra onde o Senhor diz: eu tenho pensamento de paz, pensamento de vida, pensamento de vitória, pensamento de bênção, pensamento de bem e não de mal. Ou seja, quando nós pegamos essa palavra do Senhor, no capítulo especialmente 29 de Jeremias, e vemos para trás, nos capítulos anteriores, nós perceberemos que todas as palavras do Senhor são palavras assertivas concernente ao juízo que viria, e ele seria inevitável, porquanto Israel pecou. Então é interessante essa palavra do Senhor, onde ele diz que ele tem pensamentos de paz e não de guerra, que ele tem pensamentos de vida e não de morte, porque capítulos anteriores o Senhor fala totalmente o contrário. O Senhor diz que não haveria paz, mas haveria guerra, que não haveria vida, mas haveria morte, que não haveria segurança, mas haveria destruição. Então, os capítulos anteriores, é importante nós entendermos que eles marcam o anúncio da sentença de Deus que aconteceria no período do cativeiro. Agora, quando o Senhor diz que ele tem pensamentos de paz e não de guerra, essa palavra do Senhor estava apontando para as promessas que ele faria, excepcionalmente, nesses capítulos que nós estamos estudando nesta manhã, que vai do 30 ao 33. Então, a promessa de paz e não de guerra, a promessa de vida e não de morte,
A promessa de restauração e não de destruição, ela apontava para a próxima palavra, para a próxima revelação, para o próximo movimento que nós vemos agora aqui nesses capítulos, onde o Senhor literalmente diz que vai fazer uma nova aliança com o seu povo. Mas seu povo, inevitavelmente, deveria ser disciplinado para que compreendessem que não há outro Deus além do Deus de Israel. É interessante dizer que no período dos profetas, o povo do Senhor, eles buscavam em outras nações os seus deuses, porque achavam que os deuses das nações poderiam ser também o seu protetor. E essa forma de Deus disciplinar o povo é necessariamente uma maneira onde o Senhor reduz ao pó todos os deuses das outras nações, mostrando de uma vez por toda para Israel, que fora de Israel, que fora dos descendentes de Jacó, não há Deus, somente o Deus que se revelou a Abraão, Isaque e Jacó. Este é o Deus verdadeiro. Então nós vemos que toda essa disciplina, que todo esse furor, essa ira do Senhor sobre o seu povo, serve exatamente para corroborar isto, prova isto, que Deus é o Deus verdadeiro. E como prova de que Deus é Deus verdadeiro, Ele não é somente Deus de disciplina, mas Ele é Deus de amor, e de misericórdia e de graça. E nós veremos isso estampado exatamente nesses capítulos, onde o Senhor promete uma nova aliança e lembra das palavras que Ele falou ao seu servo Davi. Então é importante nós termos essa compreensão prévia sobre o que esses capítulos em linhas gerais abordam. Mas agora de uma maneira mais pontual, é importante nós percebermos que o capítulo de número 30 do livro de Jeremias, de forma geral, de forma resumida, todo esse capítulo, nós podemos ver que, primeiro, ele faz parte desse bloco de capítulos que nós chamamos livro da consolação, porque aqui no capítulo de número 30 nós veremos uma introdução por parte do Senhor daquilo que nós chamamos de profecias de esperança, apesar de muitos anúncios de juízo. No capítulo de número 30 nós veremos essa introdução em que o Senhor promete, faz promessas, melhor dizendo, a respeito da esperança. Nós vemos também que no capítulo de número 30, o Senhor faz promessa de restauração, mostrando que o povo que fora levado ao cativeiro, esse povo retornará e reconstruirá a sua cidade, a sua pátria. E tudo isso será feito pela mão do Senhor. Nós vemos isso no capítulo também de número 30. No capítulo de número 31, nós vemos que o Senhor necessariamente ele traz a imagem de um pastor amoroso, de um pastor que cuida de suas ovelhas. Afinal de contas, no capítulo de número 31, Deus se revela como um pai, onde o Senhor diz em todas as palavras que Ele ama Efraim. E Efraim, na ocasião, é uma referência à tribo ou ao reino do norte, aquele reino que historicamente, nos livros de Juízes, nos livros de 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, esses livros nos mostram que o reino do norte, que aqui é chamado de Efraim, é um dos reinos mais corruptos e idólatras. E o Senhor prova que é pastor e é pai, dizendo a Efraim que ele vai restaurar a sorte de Efraim porque o ama, apesar de sua rebeldia, apesar de sua idolatria, o Senhor, Ele promete restaurar Efraim. Mas não somente Efraim, o Senhor diz que vai restaurar tanto Israel
como Judá. E na palavra do Senhor, no capítulo de número 31, nós vemos aqui que o Senhor não deixará ninguém de seu povo de fora, pois os cegos, os mancos, as grávidas, os órfãos, as viúvas serão acolhidos nesses dias de restauração. O auge do capítulo de número 31 é exatamente a revelação da nova aliança, porque a nova aliança, ela traz exatamente um contraste entre a antiga, porque a antiga aliança fora escrita naquilo que nós chamamos de tábuas de pedra, e a gente sabe que o marco da antiga aliança foi exatamente lá no Sinai, onde o Senhor deu a Moisés as leis. Ali nós chamamos de o marco da antiga aliança. Essa aliança foi escrita em tábuas de pedra. Mas agora a nova aliança, ela não será escrita em tábuas de pedras, mas ela será escrita no coração de cada um dos filhos do Senhor. E elas serão imprimidas, amém, na mente de cada um dos filhos do Senhor. Ou seja, o Senhor está prometendo gerar os filhos de Israel agora com uma nova mentalidade, com um novo coração. Eles não obedecerão porque são obrigados a obedecer. Eles obedecerão porque de fato conhecerão o Deus de paz, o Deus de misericórdia, o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de longanimidade, o Deus de beneficência, o Deus de complacência, o Deus justo, o Deus santo, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o único e verdadeiro Deus. Eles não obedecerão por medo e nem por imposição. Eles obedecerão porque conhecerão o Senhor de fato como Ele é. É essa a prerrogativa da nova aliança que nós vemos no capítulo de número 31. No capítulo de número 32, nós vemos necessariamente o profeta Jeremias nos mostrando, nos contando a respeito de um cerco que estava sobre Jerusalém. Ou seja, esse cerco necessariamente era uma estratégia militar dos babilônios, e a gente sabe que essa estratégia do cerco, ela era muito eficiente nesses contextos, porque na estratégia do cerco, cidades como Jerusalém, de muralhas altas, de muralhas fortificadas, eram praticamente impossíveis de ser penetrada, de se adentrar a elas. Então o que acontecia? O exército inimigo vinha e acampava nas principais entradas e saídas da cidade, obrigando assim que o povo ficasse preso dentro da própria cidade e não saísse, fazendo assim com que recursos essenciais à vida, como alimentação, água, fosse aos poucos acabando, porque se o povo não saísse e não entrasse, necessariamente todos os recursos seriam consumidos, e quando todos os recursos fossem consumidos, assim necessariamente o povo de dentro da cidade seria obrigado a se render. Então Jerusalém, no capítulo de número 32, está sobre essa estratégia do cerco. Ela está sitiada, ela está cercada, ninguém sai, ninguém entra. Há um grande exército dos babilônios nos muros e nas portas de Jerusalém. E nós vemos que, apesar desse cenário, o Senhor chama o profeta Jeremias e diz: olha, compra um campo em Anatote. Essa palavra do Senhor ao profeta Jeremias é muito importante. E é muito interessante nós atentarmos para ela, porque quando o Senhor diz compra um campo em Anatote para Jeremias, nós podemos visualizar aqui que nesse momento de cerco, de perda inevitável, de destruição inevitável, fazer um investimento não é uma boa coisa, né? Nós entendemos que talvez investir no momento de crise não é uma boa coisa.
nenhuma nação daquele contexto investiria em Israel, porque Israel já era uma nação derrotada nesse contexto, já era uma nação falida, e ninguém estaria preocupado em comprar campo, em comprar propriedade, em comprar herdade, porque certamente os caldeus tomariam todas as suas herdades e propriedades. Mas o Senhor chama o profeta, diz: compra um campo em Anatote. Por que o Senhor faz isso? É porque o Senhor, através desse ato profético, está mostrando para Jeremias e para o povo que a terra de Israel é deles. Eles vão sair, eles serão cativos, eles serão levados embora, todavia eles retornariam, e a herança que o Senhor deu a Israel não seria passada para ninguém, porque Deus é Deus que promete e faz. Então Jeremias compra um campo, demonstrando que eu hei de cumprir a minha palavra. O meu povo retornará para a sua terra, para a sua herança, para a sua herdade, e viverá em paz. Aleluia. Isso é maravilhoso nesses capítulos, especialmente no capítulo de número 32. E no capítulo de número 33, nós vemos que o Senhor, ele se revela exatamente aqui no capítulo de número 33, como Jeová, ou Iavé, Tissidekenu, aleluia. Ou seja, o Senhor é justiça nossa, aleluia. O Senhor se revela dessa maneira para Israel, por pelo menos dois propósitos. Primeiro, para relembrá-los daquilo que nós já falamos, a nova aliança prometida no capítulo de número 31. Segundo, para confirmar a aliança que ele fez com Davi, mostrando que o Senhor tinha preparado, melhor, havia preparado um governante, em que esse governante mostraria para Israel e para o mundo que o Senhor é o único capaz de fazer justiça. Aleluia. Justiça. E é interessante nós vermos que quando nós falamos de aliança, nós vemos que Deus é um Deus de aliança, e eu quero necessariamente caminhar para o final desses capítulos, mostrando exatamente isso, que Deus é um Deus de aliança. Nós vemos em todas as páginas da Bíblia Sagrada, que em todos os momentos históricos importantes da história do homem, o Senhor estabeleceu alianças. Você pode ver isso desde quando o Senhor criou, por exemplo, o Éden, e deu o Éden ao homem, onde o Senhor faz ali, no Éden, aquilo que nós chamamos de aliança edênica. Lá no Éden, o Senhor estabelece uma aliança para que o homem cultive, para que o homem regue, para que o homem administre os seus bens. Após a queda, nós vemos também que o Senhor estabelece uma outra aliança com o homem, que nós chamamos de aliança adâmica. E na aliança adâmica, o Senhor promete que apesar da queda, do caos e da destruição, da semente da mulher, haveria de nascer um que era capaz de esmagar, que fosse capaz de esmagar a cabeça da serpente. Nós vemos que o Senhor estabelece aliança no Éden. Quando o homem se corrompe, quando o gênero humano se corrompe, Gênesis capítulo de número 6, nós vemos que novamente o Senhor aparece em cena, e agora ele fará uma das mais interessantes alianças do Antigo Testamento, que é aquela aliança que nós chamamos de aliança noênica. O Senhor estabelece com Noé uma aliança, e essa aliança diz respeito ao fato de que o Senhor destruiria todos os homens de sobre a face da terra, menos Noé e a sua família, preservando assim a vida sobre a face da humanidade. O Senhor é Deus de juízo, também é Deus de aliança. O Senhor é Deus de disciplina, também é Deus de aliança. O Senhor é Deus que corrige seus filhos, também é Deus de aliança. E a aliança com Noé mostra isso. Anos se passaram após o dilúvio.
Os homens não tinham a compreensão correta a respeito de Deus. Aí na história o Senhor aparece a um homem chamado Abraão. E todos nós sabemos da história. Abraão era filho de Terá. Terá, fabricante de ídolos. Os homens não sabiam nada sobre Deus. As imagens de divindades que eles tinham eram imagens fabricadas pelo próprio imaginário deles. Mas agora o Senhor fala com Abraão dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu ainda te mostrarei, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. A semente de Abraão é Israel, mas a semente de Abraão também aponta para algo maior, o Cristo, que unificaria tanto Israel quanto os gentios, e ele revelaria o próprio Deus. Deus é Deus de aliança. Os anos se passaram, quase 500 anos se passaram, e lá no Sinai o Senhor troveja. Êxodo capítulo 19, a fumaça, a fogo, a trovões, a relâmpago, barulho de buzina. O povo estava ao pé do monte, e o Senhor escreve nas tábuas dos 10 mandamentos a sua lei, mostrando para Israel que eles agora iriam andar conforme a lei do Senhor, unificando assim as 12 tribos em um único Deus, em um único pensamento e um único propósito. Deus é Deus de aliança. Os anos se passaram, o Israel quebrou todas essas alianças, uma por uma, foi infiel, foi injusto, foi idólatra, foi apóstata, mas agora o Senhor se revela a Israel e diz: eu estabelecerei com vocês uma aliança, mas antes dessa aliança ser estabelecida, eu mudarei a mente, eu mudarei o coração, eu mudarei e transformarei vocês de fato, para que vocês vivam essa aliança. Aleluia. E eu quero encerrar, e peço que você abra a Bíblia Sagrada, porque toda aliança tem um símbolo. E a nova aliança também teria um símbolo. Mateus capítulo de número 26. Mateus capítulo de número 26. Nós vemos que a aliança do Senhor é estabelecida em Mateus capítulo de número 26, versículo de número 26, aonde a Bíblia diz: essa nova aliança, ela entra em vigor a partir desse momento. A Bíblia diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. A nova aliança tem um preço, tem um símbolo, e o preço e o símbolo da nova aliança é o sangue de Jesus. Aleluia. É por isso que ela é inquebrável, é por isso que ela é imutável, é por isso que ela jamais pode ser dissolvida e desfeita, porque essa aliança foi feita por Deus com os homens, mas agora essa aliança não foi feita e iniciada por qualquer homem. Esta aliança foi feita e iniciada com o Filho do Homem, com o Filho de Deus, com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que ela é inquebrável, a nova aliança da qual nós fazemos parte. Que Deus e Cristo te abençoe em nome de Jesus.